E aí, jovem! Tá começando mais um Santa Carona e olha onde a gente tá. A gente está num cenário, gente. Olha que chique. É o cenário de Santa Carona? Não, não é o cenário de Santa Carona, meu jovem. Hoje nós vamos entrevistar um youtuber. Olha só! Entrevistar o Dr. Cláudio, que é psicólogo e vai passar um monte de dicas pra vocês e vai contar a história dele. Vai ser fenomenal. E antes de começar o programa, antes de eu começar a conversar com ele, eu quero te convidar a fazer aquilo de sempre. Se inscreve no canal, clica no joinha e não se esquece de visitar a loja do Santa Carona, loja.santacarona.com, o link tá aqui embaixo, tá espetacular, tá simplesmente fenomenal. Tem camiseta do Fusquinha, tem a camiseta do Tobias, tem terço, tem imagem, beleza? Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Uma alegria poder estar aqui com vocês, vai ser muito legal. Hoje nós vamos ter um papo mais cabeça, agora é um papo mais culto aqui. O senhor é psicólogo, sim? Isso. De que área? Porque eu sei que psicologia tem... Então, eu sou da área clínica e também, sim, inicialmente eu trabalhei na área organizacional, hoje eu estou na área clínica. E trabalhando também com treinamentos, formações, e dentro da igreja, trabalhando com missões, trabalhando com retiros, formações e assim vai. Eu costumo perguntar muito para quem vem no programa, o que apareceu primeiro na sua vida? A psicologia ou Deus? Foi Deus. Na verdade, a psicologia foi um chamado de Deus. Eu entrei na faculdade um pouco mais tardio. Eu tinha 17 anos, fiz o meu ensino médio, só que não sabia o que eu queria na verdade. Com 24 anos, eu meio que sem saber o que fazer, fui rezar. E diante do Santíssimo, Deus falou assim, olha, você vai ser um psicólogo de Deus. E eu já participava de uma equipe de formação chamada FIGE, que é Formação Integral Jovem, que trabalha muito com esse aspecto da psicologia. E isso foi assim... Quando Deus falou no meu coração, eu falei assim, gente, é isso que eu quero ser. Então eu entrei com 24 anos na faculdade e assim, estou até hoje, né, como psicólogo. Mas foi um chamado de Deus e confirmou o interesse que eu tinha. E a aptidão à questão da psicologia. Engraçado, porque às vezes as pessoas acham que podem fazer missão só pregando, cantando, né? Mas o trabalho profissional, no seu caso, ele virou uma missão diária. Então, eu falo que a questão do meu trabalho, o ser psicólogo, não é mais uma profissão necessariamente, é um ministério. Até mesmo porque eu trabalho com o ser humano. E imagine só, conciliar ser humano, fé, tudo isso é muito legal porque a promoção humana está muito nesse contexto. Como é que foi a sua caminhada na igreja? Antes da gente chegar na psicologia, voltando um pouco mais na história. Eu comecei em 87. Desde criação ou não? Então, meus pais são católicos, a minha família é católica, só que minha irmã, motivada por um namorado, a convidou para um seminário chamado Seminário de Vida do Espírito Santo, que é a renovação carismática que eu proponho. E eu fui com ciúme. Ela falou assim pra mim, olha, eu vou para um encontro, não sei o quê. Domingo? 1h da tarde? Como assim domingo, 1h da tarde? Isso, a igreja tá fechada. Na minha cabeça, cara, a igreja tava fechada 1h da tarde. E ela foi primeiro, eu falei assim, eu vou ver esse negócio. Você foi duvidando dela? Falei, você vai namorar. Aí cheguei lá, tinha 300 pessoas na igreja, e aquele povo louco dançando. Eu falei, gente, que isso? Que igreja doida é essa? Porque na minha cabeça a igreja era mais conservadora, aquela coisa toda. 300 pessoas dançando. Eu falei assim, esse pessoal bebeu ou fumou alguma coisa esquisita. Você foi duvidando da sua irmã, quando você chegou lá, foi mais diferente do que você imaginava. Muito louco. E eu assim, fiquei muito constrangido e não encontrava a minha irmã. Imagina, 300 pessoas, eu, Cláudio, tentando encontrar uma irmã. Participei de todo o encontro. Procurando ela e não a encontrei naquele dia, mas fui encontrado por Deus. Então, a partir daquele dia, em 87, eu comecei essa experiência, né, toda de buscar a Deus, enfim, e hoje estou na missão. Mas foi muito interessante, porque foi de uma forma inusitada. Tipo, Deus usou um propósito, ou melhor, uma desculpa, e um ciúme de irmão, e hoje eu estou nesse contexto. E minha irmã também caminha, enfim, foi mais ou menos assim. Nossa, olha só, foi procurar algo e foi encontrado, no caso. Você explicou como é que foi que a psicologia apareceu na sua vida, e na hora que eu vim pra cá pensando, nossa, eu vou entrevistar um psicólogo, eu pensei, eu acho que eu vou começar a fazer um monte de perguntas que eu queria fazer, e eu acho que o pessoal quer fazer também. Quando nós vivemos a fé, é óbvio que todo mundo sofre, independente se você é católico ou se você não é religioso, né? Mas o cristão, ele tem um certo tipo de sofrimento que é próprio do cristão, que é aquela busca pela santidade. Quem é religioso não vive isso, né? Por que você acha que às vezes nós humanos, assim, nós sofremos tanto? Onde a gente erra tanto que a gente começa a sofrer? O que você vê que é mais comum? Profundo isso, né? Te apertei demais, né? Não, apertou não.
que acontece? O processo do sofrimento faz parte do contexto da existência. O fato de nascer já é um sofrimento. Você sai de um contexto de abrigo, né, de calor, de amor, e você tem que vir para o mundo. Então esse processo do nascimento já é sofrimento. Então não tem como fugir disso. No que diz respeito à questão da fé, a fé também é marcada por sofrimentos. Haja vista que o próprio Jesus sofreu na cruz. Então não tem como você se escapar disso, não tem como você se isentar do sofrimento. Agora, a busca que nós temos é uma questão muito, muito profunda e existencial. Compreende-se que na palavra de Deus, o ser humano foi separado de Deus no pecado original, isso em Gênesis. Separados de Deus, fica esse vácuo, essa sede, fica esse buraco, né? Ou seja, nós somos inteiros, mas nos sentimos geralmente como metades. Então, o ser humano precisa voltar para esse processo inicial. O ser humano precisa voltar para a sua origem, que é o próprio Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é assim que a palavra fala? Uhum. Então, essa busca para voltar para o eterno, essa busca para voltar para o absoluto é inerente ao ser humano, porque de alguma forma nós somos separados. Então, nós precisamos retornar. Eu até coloco que a vida é sempre um retorno ao lar. E existencialmente falando, também, no contexto existencial e espiritual. Porque quando se fala de ser humano, não tem como você fracionar ou separar a alma, a mente e o espírito. Então dentro de nós tem uma sede interior. A sede do quê? Do absoluto, do eterno. Principalmente quando eu vou buscando um conhecimento, um autoconhecimento. Porque quando eu busco autoconhecimento, eu me deparo com os meus limites. Eu me deparo com a minha precariedade, que é o sofrimento. Porque eu percebo que eu não sou tão inteiro, tão completo, tão perfeito. E é o que Santo Agostinho diz, né? Santo Agostinho fala para nós: busquei tão longe de mim aquilo que se encontrava dentro de mim mesmo, o próprio Deus. Então tudo tem uma coerência psicológica, uma coerência espiritual, uma coerência do processo da vida. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, dentro da psicologia traz para nós uma compreensão seguinte: existe o eu ideal, existe o eu real. Talvez o nosso sofrimento esteja dentro desse contexto. É o que eu quero ser e o que eu sou de verdade. Eu quero ser, o que eu desejo, idealizo ser e o que eu sou. Se existe um espaço muito grande entre o ideal e o real, gera o sofrimento maior ainda. E a nossa necessidade é aproximar. E quanto mais próximo estivermos dessa questão do ideal, o sofrimento vai ser menor, né? Mas lógico, isso é todo um processo humano. A gente só vai conseguir estar no ideal quando a gente estiver na presença de Deus. Uhum. Mas a busca ela é legítima. Agora eu tenho que ter cuidado para não ter os excessos. Eu tenho que ter o cuidado para isso não virar uma obsessão. Porque, queira ou não queira, a humanidade está dentro de mim. Essa humanidade é precária, essa humanidade está num processo de construção. Dentro da renovação, dentro da igreja, tem algumas coisas assim interessantes. Mas tem que ter cuidado. Sempre coloco em nós a busca pela santidade, alcançar, eu quero ser santo, eu quero... Isso tudo é motivacional e é instigante. Mas se eu não tiver cuidado com o meu processo, com aquilo que eu sou, eu começo a exigir de mim aquilo que não está no momento, aquilo que de repente chega uma hora que gera frustração. Eu preciso ter um planejamento de santidade na minha vida. Seria algo... Tem que ter equilíbrio, nem de mais nem de menos. O processo é muito de Deus, mas o processo é muito meu também. Uhum. Né? Então, assim, a gente está num processo contínuo de acertar e errar. Ninguém diz que o erro é ruim. Também ninguém diz que o acerto é só bom. Acho que tudo é um processo necessário. Por exemplo, o filho pródigo, ele teve que errar para acertar por toda a vida. A transgressão dele foi pensada por Deus e foi legitimada pelo Pai. Nosso maior erro é a gente projetar algo longe demais e colocar só aquilo ali como meta e querer alcançar aquilo de uma vez só. É um processo gradual, aos pouquinhos. A gente pode dizer na comportamental, que é a abordagem que eu tenho, né? Que é a minha abordagem comportamental cognitiva, que é um treino. É um treino para fazer pequenas conquistas ao ponto que a conquista maior, ela acontece de forma natural. É um trabalho diário, né? Dia a dia. Não é nada extraordinário. Não, mas ser cristão... Gente, eu tô desde 87. Não façam as contas que são calculando a minha idade. Desde 87, eu ainda estou num processo de construção. Eu não estou acabado. E não existe um projeto de Deus chamado ser humano pronto. Porque isso também não seria legal. Porque eu estaria pronto no céu, não aqui, né? Então assim, é isso. Gente, olha só, sentiram o nível da conversa, né? O que é isso? A alta intelectualidade no Santa Carona, gente. Assista o programa. Viu? Psicologia da alma. Era exatamente isso que eu ia falar. Estamos aqui agora no cenário. Tem quanto tempo que você entrou no YouTube? Então, gente, o que acontece? Depois de alguns anos, a promessa de Deus se realiza, né? Deus já tinha colocado no meu coração que algo maior poderia acontecer.
até mesmo usando a psicologia e a fé. Tanto é que a proposta do programa Psicologia da Alma é conciliar psicologia e fé. Poucas pessoas fazem isso no contexto hoje católico e um pouco cristão, porque é complicado. Parece que as duas áreas não se combinam, mas pelo contrário, psicologia e fé, elas conseguem dialogar. Uma coisa que eu dou de uma maneira bem simples. Lembra, Jesus chegou diante do homem cego, né, do Bartimeu? Acho que foi Bartimeu. Enfim, era tanto cego naquela hora. E perguntou para ele, que queres que eu te faça? E qual foi a resposta do cego? Que eu veja. Olha que simplicidade. Mas, parece uma pergunta idiota. Jesus perguntar pro cara que é cego, eu quero ver. Na Coca-Cola e uma empadinha, por favor. Ele tá naquele momento instigando e sendo provocativo no contexto do autoconhecimento. Você percebe que você é cego? Isso é psicológico. Quanto mais eu me aproximo da psicologia, mais a capacidade de aproximar de Deus, porque psicologia é o quê? Essa questão da psique, da humanidade. Então, eu não consigo, né, como profissional, separar fé de psicologia. O programa tem essa pegada. Que legal. O link do canal vai estar aqui, né, embaixo. São programas semanais? Então, é um por semana, tá? Tem na terça-feira, tem o programa, e vai estar com essa temática do namoro sem bagunça não. Tem na quinta-feira uma live. Eu tiro todas as dúvidas do programa que teve na terça. Eu ia te perguntar isso agora. Suponho que tem alguém agora assistindo e fala assim, gente, eu quero conversar com o Dr. Cláudio, quero mandar uma dúvida que eu tenho, eu quero saber se eu sei lá, eu quero conversar com ele. Como é que faz? Para você conversar comigo, o que acontece? Na terça-feira tem o programa gravado, né, com a temática. Na quinta-feira, às 10 da noite, sim, às 10. Às 10 da noite tem a live. Então você vai entrar na minha fanpage, né, Dr. Cláudio Rogério, e eu vou estar lá, esclarecendo, tirando dúvidas. Mas caso você não queira esperar, você também pode mandar, calma que eu vou ler, vocenopsicologia@gmail.com. Você pode mandar pelo e-mail as suas perguntas para que eu possa tirar suas dúvidas. Eu posso tirar tanto na live, que é na quinta-feira, ou no programa que eu for gravar. Porque no programa ele é dividido a abertura, o desenvolvimento do tema e o último bloco são retirada de dúvidas. Então pode entrar nesse contexto aí. Ah, sim. Então, olha, se você quiser, nós vamos deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo para você não perder. Doutor, foi um prazer. Foi um prazer. Entra no meu canal, por favor. Psicologia da Alma. Vai ser interessante, tem várias temporadas. Superando medo, superando carência, rejeição, essas coisas todas do coração, tá? Considerando Psicologia e Fé. Você pode entrar também no meu no YouTube, dar o seu like, se inscrever. Na minha fanpage, no meu Instagram, todas as mídias é Dr. Cláudio Rogério, dr.Cláudio Rogério, assim, ok? Tem os meus materiais, Namoro Sem Bagunça Não, Reconstrua Sua História, Reconstrua Você, tem um DVD, Não Desista de Ser Família, que tem a participação do Tony Ellison cantando, enfim. Legal. É legal, me acompanhe, pessoal. Então, beleza. Não se esqueça também que a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Espero que você já tenha se inscrito, porque se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, né? Cria vergonha na sua cara. E a gente se encontra aqui toda semana e tchau! Valeu!